E aí, gente? Buenos dias. Bom dia, São Paulo da Garoa. São Paulo da Garoa. Todavia. Essa música não para de escutar essa música todavia. Boa demais, mano. Todavia. E tá chovendo de lado aqui. E aí, gente? Tá frio aqui em São Paulo, hein, Chibatinha? Ô, Chibatinha, deu uma esfriadinha em São Paulo, ó. Você lembra, Chibata, que o dia que eu comi um croissant e um leite com Nescau quente, um chocolate quente, lá na Sala Cássia? Era você que a gente tava falando? Um dia de um devocional? Fala, Bia, fala, Palominha. Bom ter você aqui, Palominha. Chibatinha, Mara. Estamparia, Liz BH, bom dia, Liz. Buenos dias, Liz. Vamos ter que mandar áudio, né, Liz? Porque tá difícil pro Bruno te ligar. Pri, Raquel, gente, ó, pega o dedinho, dispara no coraçãozinho aí pro Instagram avisar, pro sistema Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Obrigado, dispara aí, ó. Quanto mais você fizer isso nessa abertura, mais... Obrigado, Juju. Vi um coraçãozinho da Juju subindo aqui, ó. Algumas carinhas aparecem aqui. A estamparia apareceu, a Poli apareceu. É ou não é? Vocês apertaram ou não apertaram? Porque eu vi aqui, ó. Uma foto preta e branca de quem? Quer ver? É da Lu, eu acho. É da Ju. É da outra Ju. Bom dia, família JC. Palominha. Ô Bruno, eu liguei pra Palominha e falei com Palominha. Palominha foi usado por Jesus e falou comigo. É isso aí, Gil. Bora. Todavia, nós vamos se alegrar em tempos de pandemia. Não temos outra opção, gente. Ou a gente entra no caminho da tristeza por conta das dores que o mundo está sofrendo, ou a gente entra na alegria, não esquecendo quem está passando as dores. Mas quando eu entro no caminho da alegria, e uma alegria que vem dos céus, não é a minha emoção humana, eu começo a fazer parte do plano de Deus para que nós possamos ser um canal na vida de quem está triste na pandemia. Esse é o caminho, vocês entendem? Então, às vezes algumas declarações são feitas aí, e parece que o homem lá não tá nem aí, né? Tudo bem. Mas nós não estamos nem aí pro caminho da tristeza. Porém, quando a gente entra no caminho da alegria, uma alegria que vem do alto, nós somos usados para ajudar pessoas que estão na tristeza. Esse é o ponto. Essa é a chave. Venha devocional aqui. Abra sua Bíblia aí. Que não haja vide na Não, que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira acabou. Todavia, nós nos alegramos. Ei, você vai nascer de novo hoje. Falaremos hoje sobre renascimento. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Pedro, a segunda carta de Pedrinho. Quase que eu mudei o nome de Davi para Pedro, mas não vou mudar não, vai ser Davi. Seria mais fácil para pregar, né? Para ele fazer as escolhas dele, porque os filhos fazem as escolhas, né? Mas seria mais fácil, mas dá para pregar em cima de Davizinho também. Gente, abra sua Bíblia, por favor, no livro de... a segunda carta de Pedro, lá no final da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vou escrever aqui. Segunda Pedro, é uma carta que Pedrinho escreveu, aquele que era jumento, hein? 8-9. Pediram para eu deixar aqui no chat. Pronto. Karina, bem-vinda. Bem-vinda, Coach Fabi. Como é que você tá? Como é que tá a saúde aí, Fabi? Bom dia, Ceará, Irilândia. Sempre bom estar aqui com vocês. É uma família que nós estamos construindo, não é verdade? Bruna mandou um beijo para vocês. Dispara a última dedada aí nesse coração. Dispara aí pra gente poder alcançar mais gente.
mais gente. E 100% das pessoas hoje entrarão aqui ainda sobrevivente, mas sairão daqui como um ser vivente. Eu creio nisso. Toda a vida me alegrarei. Vamos orar, gente? Here again. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nós não vemos as ovelhas no pasto, as ovelhas no aprisco, os gados no pasto, Deus está ensinando a gente essa semana, e eu creio que é uma preparação para a pandemia, que nós não sabemos ainda até quando vai isso, para que a gente possa não se abater, independente das tretas, e Deus nos sustentando, porque Ele já fez isso e vai continuar fazendo, e a gente sendo usado, você aí do outro lado, sendo usado para que pessoas que não conhecem essa palavra, que não conhecem a videira, possa ser alcançada, moço. É a estratégia do Pai, velho. O Pai tá no controle de todas as coisas. Então, Paizinho, can't control, nós não podemos ter o controle de amanhã, mas nós podemos colar em você, Jesus. Nós podemos colar em você, Jesus, sem nenhum ritual, de forma simples, sentado nessa cadeirinha de praia, nessa varandinha, e você aí do outro lado na sua casa, nesse friozinho, se tiver friozinho aí, pega sua caneca, seu chá, seu chocolate quente, seu caderno, simples. Jesus teve um dia que ele sentou no chão e ele pegou o dedo e começou a escrever no chão. E aí depois você conhece talvez a história que vem aquela mulher pega em adultério, que os homens da lei levam até ele para provocar Jesus, jogar ela, expor ela, enfim. Mas antes disso, Jesus está sentado humildemente no chão, escrevendo com o dedo. Escrevendo o que, Bruno? Ensinando. Então ele é simples. Quem complica sou eu. Ele é simples, porém poderoso. Poderoso para quê, Bruno? Para ser autoritário? Não, para te amar, para resgatar sua vida, fazer você nascer de novo, resgatar sua família e te levar para uma vida eterna. Esse é o poder do Cristo. E nós estamos aqui, Jesus, por você e para você. Toda honra e glória é sua. Nada é meu, nada é da minha esposa, nada é de ninguém aqui, tudo é seu, mas nós queremos receber mais de ti em nós. Nós queremos pensar como você, Jesus. Nós queremos falar como você. Nós queremos nos comportar como você, Jesus. Em tempos de pandemia, porque é nesse momento que mais milagres vão acontecer, mais movimentos sobrenaturais vão acontecer, mais famílias serão resgatadas neste momento de loucura. Porque você, Jesus, promete de que tudo que você faz numa loucura é para confundir aqueles que são. Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti mais um dia. Então eis-me aqui, eis a sua família aqui. Cada palavra que sair da minha boca que não seja minha, mas que seja sua, através do Espírito Santo. O Espírito de adoção, o Espírito que pega as pessoas que estão se sentindo como órfãs, perdidas, sem identidade, sem propósito, e fala: vem, vem, vem filha, vem filho, que eu vou te colocar algo novo aí no seu coração, eu vou renovar a sua mente, eu vou transformar você, renovando a sua mente. Para que você, Bruno, para que vocês que estão aí do outro lado, possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, meu Deus! Não deixe nunca de meditar em Romanos 12:2. Nunca deixe de meditar nessa palavra. Essa é a geração que não vai ler, vai meditar. Como diz minha esposa, ler. Não, meditar, sim. Meditar. O que é meditar na palavra de Deus? É você ler um versículo, como nós vamos ler agora, e você ficar nesse versículo, conversando com Jesus, pedindo para Ele revelação. Isso é meditar. Abrindo seus ouvidos, pedindo para Jesus abrir seus ouvidos. Pedindo para Jesus te ensinar. E você fica um tempo ali.
Isso é meditar na palavra que Ele deixou escrita para nós. Isso é comunhão, isso é tempo com Ele. Quando eu tenho um tempo com a Bruna, eu ouço a voz da Bruna. Quando você tem um tempo com Jesus, Ele quer falar com você e você ouve. E o mais legal é que está escrito. E o mais legal é que quando você lê um verso da Bíblia, ele te leva para as profundezas, ele te leva para o que está por trás do verso. E isso precisa ser experimentado por vocês. Isso precisa ser vivido, testado, validado, homologado. Não pode só escutar aqui. Aqui é uma injeção na sua fé. Aqui é lenha na sua fogueira para que a fé não se apague aí dentro. Mas, lembra, quando termina o devocional, você vai fazer o seu pão, vai viver sua vida. Essa é a geração que vai romper. Fé se aprende, fé é uma escolha, fé é um estado que eu escolho entrar diariamente. Pode ser que eu não escolha, tudo bem, mas o Pai está sempre aqui, ó. Vem, filho. Eu necessito de meditação e aprender, mudar com o meu filho de 13 anos, tá difícil, Senhor. Tá difícil para você, mas para Deus nada é impossível. E hoje você vai receber capacitação para lidar melhor com o seu filho. Para lidar da forma que Deus quer que seja lidado. E não do nosso jeito, às vezes é do meu jeito. E não é mais sobre o meu, é sobre o jeito dele. Às vezes a gente passa por algumas situações, e foi assim com todos os homens da Bíblia, que eles não queriam passar, mas Deus queria. Lembra? Para o povo sair da escravidão, é o papo. Para o povo sair da escravidão, eles tiveram que passar pelo deserto. Para o povo passar o Mar Vermelho, eles tiveram que andar por um caminho ilógico. Era como o povo de Israel ficasse andando assim, ó, em círculo, que fez com que o faraó pensasse: eles estão perdidos, vamos até eles e vamos matar eles. Mas Deus já sabia que Ele ia abrir o mar e que iria o milagre ser falado até hoje, ser ensinado até hoje. Moisés, diga o povo que marche. Por que você está clamando a mim, Moisés? Eu já disse que eu estou com você. Eu já disse que eu sou contigo, Moisés. Então anda. Diga o povo que marche. Porque não é você que está falando isso, sou eu. Através de você, Moisés. É isso que Deus quer fazer com essa geração. Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade com seu filho de 13 anos. E essa dificuldade, às vezes, é necessária. Eu não sei que dificuldade que é essa. Às vezes é por problema meu mesmo de jumentice. Mas às vezes são dificuldades que o próprio Deus quer que passe para Ele ensinar. Aí cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A única coisa que a gente está aqui é: peça para Deus: ei, fala comigo. Meu Pai, eis-me aqui. E nessa carta, 2 Pedro, ela vem, eu pedi tanto uma palavra para Deus hoje, como se fosse o primeiro devocional e como se fosse o último devocional. E o que eu quero dizer com isso? É como se fosse o viver, Jesus, eu quero viver o aqui e o agora. O passado já foi. O futuro não é meu, é seu. Então hoje, o que você tem pra gente hoje? O que você tem pra minha vida hoje que eu possa receber, ser alimentado e depois compartilhar com aqueles que você já sabe que vai entrar aqui? Então, se alegre, porque o Pai te chamou aqui. Você não colou aqui por força própria. Nem isso é. Você não colou aqui porque você tem carboidrato aí no seu organismo para você levantar com energia, abrir o celular e clicar, entrar na live. A gente precisa de carboidrato para ter energia. Não é isso. O Pai te chamou no mundo espiritual. Mas há uma coisa, amados. Olha Pedro começando a carta, começando nesse versículo chamando a gente de amados.
Pedro chamando a gente de amado. Pedro nunca chamou ninguém de amado. Pedro era um jumento, lembra? Pedro tinha um coração entregue para Jesus, mas ele precisou ser moldado por Jesus. Como um vaso de barro. Mas quando o tesouro que Deus está doidinho para colocar dentro de cada um aqui nessa sala é colocado em Pedro, Pedro nasce de novo. E hoje é dia de você nascer de novo. E é uma vez só, não tem mais volta. É uma vez nascer de novo. Você vai entender isso hoje. Pedro viveu isso 3 anos depois, ao ponto dele falar: amados, amados do devocional, que vocês não... Vou começar de novo. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão como um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Essa segunda parte, Pedro está sendo usado por Deus para falar da volta de Cristo e como que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer com a terra. Deus quer levar essa geração para a Nova Jerusalém, é para um outro lugar que nós nem conseguimos imaginar como vai ser, mas nós conseguimos ler e decidir, crer ou não crer. Está em Apocalipse 21, como que será a nossa vida na Nova Jerusalém. Deus volta a habitar com o ser humano, imagem e semelhança nossa, nossa dele. Então, eu não vou falar aqui sobre um termo que na teologia é escatologia, que é o fim dos tempos. De fato nós estamos no fim dos tempos e de fato nós não sabemos quando é que chega esse fim. Jesus mesmo disse isso. Nem eu sei. Enquanto ele estava aqui, né? Agora ele está do lado do Pai, eu acho que agora ele sabe. Mas um dia ele volta, e quando ele voltar ele vem como um ladrão, ele vem como... Ele mesmo disse na parábola das virgens, que é como fosse um ladrão entrando na nossa casa, vai ser de repente. É isso que ele quer dizer, não que ele é um ladrão, mas ele quer dizer que vai ser algo de repente. E enquanto ele não volta, há esperança para toda essa geração, inclusive com as pessoas que você odeia, inclusive com os políticos que roubam, inclusive com os ladrões, inclusive com os estupradores, inclusive com os abusadores, inclusive para qualquer pessoa, assim como eles, você e eu. Há esperança para essa geração. Por que há esperança? Porque Cristo ainda não voltou. Ponto. Por que há esperança? Porque Cristo ainda não voltou. E Pedro, o ex-jumento desgovernado, ele começa essa carta falando: amados. Deus queimou demais meu coração. Ele fala assim: olha, que vocês não devem esquecer de que para Deus um dia é como 1000 anos para vocês aí na terra. 1000 anos para nós aqui na terra é como um dia para Deus. O que é isso? Não se esqueçam de que quem tem o controle de todas as coisas é Deus. E não se esqueça, Bruno, e todos do devocional, de que Deus vive num tempo diferente do nosso. E de que Deus vive num tempo, se Ele é Deus, Criador de todas as coisas, o tempo que Ele vive é acima do nosso. Vocês entendem, não? E isso queimou muito no meu coração, porque hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente vai entrar em pandemia, em lockdown, fase vermelha, durante 14 dias. E ano passado foi a mesma coisa, e depois se tornou mais 2 semanas, e depois se tornou mais um mês, e aí foi. Até onde foi, você sabe muito bem. Então, e nós facilmente nós somos controlados pelo tempo nosso.
cronológico. Pessoas sendo controladas pelo passado, pessoas sendo controladas pelo presente. Ou seja, o que é o presente hoje? Vamos entrar em lockdown aqui no estado de São Paulo. Não sei aí como é que tá na sua cidade, que está fora de São Paulo. Se já está em lockdown ou se vai entrar. Mas creio que o Brasil quase inteiro vai entrar. E aí eu sou controlado por esse movimento que vai acontecer hoje meia-noite. Pessoas já estão sofrendo por isso. E tem todos os motivos para sofrer. Às vezes tem motivo de falta de dinheiro, motivo de que vai gerar fome dentro de casa. Vários motivos. E nós, também aqui no tempo cronológico, facilmente nós somos dominados pelo futuro. Por isso que existe ansiedade. Em um dia ele pode nos transformar em 1000 coisas. É isso aí, Jaque. Ah, mano, deixa eu colocar aqui, ó, você. Em um dia, você pode nos transformar em 1000 anos, em 1000 coisas. Em um estralar de dedo de Deus, ele abriu o Mar Vermelho. Em um estralar de dedo de Deus, ele fez o povo passar pelo Rio Jordão. Abriu. Creio que o meu casamento restaurado em 7 meses é assim, ó. Dentro de tudo que nós fizemos aqui dentro dessa casa, todos os problemas, 7 meses foi milagre. Então para Deus, gente, nada é impossível, e o tempo que Ele faz as coisas é Ele que define. Só que nós temos uma naturalidade carnal. Em Manaus já estamos reabrindo o comércio, mas o horário é reduzido, mas também ficamos. Exato. E nós temos uma naturalidade carnal de ser dominado pelo passado, pelo presente ou pelo futuro. É ou não é? Viver só o aqui e o agora, dependendo de como você está vivendo o aqui e o agora, você está sendo dominado pelo aqui e pelo agora. Cuidado. E Pedro, Deus, Jesus está falando conosco de que, olha, entenda que os tempos são separados e de que Deus está acima. E a Jaque, já usada pelo Espírito Santo, ela complementa falando: ei, gente, em um dia Ele pode nos transformar em 1000 coisas. Em um dia de lockdown, Deus pode fazer um arregaço de amor na sua vida. E às vezes Ele não vai fazer no externo, Ele vai fazer no interno. E hoje pessoas serão impactadas pelo Evangelho internamente, que vai fazer a pessoa sair daqui hoje e lembrar desse dia: eu nasci de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só. E aí ele complementa no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então, eu e você, nós podemos falar assim: nossa, mas está demorando a volta do Cristo. Ainda que eu julgue isso, eu estou julgando. Deus, Ele continua sendo o quê? Ele não retarda a sua promessa. E pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente comigo. Ainda que a gente julgue tudo e todos, Deus continua paciente, porque Cristo ainda não voltou. E Ele continua gritando com amor para nós: eu não estou atrasado. Ele continua gritando para nós: eu estou no controle. O que seus olhos veem é uma pandemia. O que os olhos de vocês estão vendo é as cidades, os estados entrando em lockdown. Mas eu vejo além disso. E a visão de Deus é diferente da nossa, mas Ele quer colocar a visão dele em nós. A visão de Cristo dentro de nós é a visão de Deus, porque Jesus é Filho de Deus. E lá vem o crente, lá vem o evangélico, lá vem o espírita, lá vem o candomblé, o católico, o religioso. Eu oro em nome de Jesus para que 100% das pessoas que estejam aqui agora não tenham mais nenhuma crença religiosa. Isso são sistemas. Estuda a história, deixa Jesus te mostrar que Ele está acima. Ele está aqui novamente dizendo: eu estou acima do tempo. A quem nós estamos estudando é quem está no... Se Ele está acima, Ele significa que Ele está no controle do nosso tempo.
Nós estamos no tempo cronológico, ele está num tempo, para você saber uma palavrinha técnica, mas não precisa decorar, Kairos, que é um tempo acima do nosso. E ele está falando para a gente, Bruno e pessoal dessa sala, eu não estou atrasado. Só que quando a gente está olhando apenas para as circunstâncias, quando a gente vive com uma visão de mundo, que é uma visão natural de olhar apenas o que eu estou enxergando, eu tenho sem perceber, eu me comporto declarando para o universo, para Deus, de que ele está atrasado. Sabia disso? Ué, é só a gente pegar. Você está ansiosa, você está preocupado, ansioso, isso está sendo dominante na sua vida. Tipo assim, cara, eu tô há uma semana vivendo uma ansiedade absurda, ou seja, a ansiedade está me dominando. Você está declarando aos céus de que Deus está atrasado na sua vida, e e você está ainda declarando de que, olha, não existe promessa nenhuma. Essa é a verdade. E eu sei que muitas vezes dói isso, mas é nessa dor que Deus quer te transformar. Quando a Andréa Vargas olhou para mim, cara, eu vi Deus falando comigo, e ela falou assim, cara, Bruno, você procura na pornografia uma paz, prazer, ao invés de procurar naquele que você acredita. Cara, aquilo me deixou muito triste, mas foi aquilo que fez com que meus olhos se abrissem. Aquilo me fez entender de que não é sobre eu lutar contra, não é sobre eu, e quanto mais eu lutava contra, mais eu olhava para Deus, não era isso de forma declarada, mas era isso que representava, mais eu olhava para Deus e falava assim, você não existe. As suas promessas não se aplicam para mim. Você está atrasado. Essa é a verdade. E eu não sei como que você entrou aqui hoje no devocional. De verdade eu não sei. Mas se você entrou com uma visão deste mundo, você está falando que Deus não existe. Você está declarando de que Deus está atrasado. Você está declarando de que Deus não vive nesse tempo acima do nosso, de que Ele não é o dono do tempo, sendo que Ele criou o tempo. Ele não é o Criador? Então, Pedrinho, ele complementa falando assim, olha, Deus não está atrasado. Ele não retarda a sua promessa. E qual que é a promessa? A promessa é, ei, Bruno e todos dessa sala, vocês não são órfãos. Deus, o Pai, através do Filho Jesus, quer que nós vivamos como filho. O que está faltando para você assumir a sua posição de filho de Deus? Existe algo que eu quero compartilhar com você, que foi uma trocação de ideia, uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Talvez você entrou aqui como Nicodemos, eu vou te colocar na página, mas você vai sair daqui como Jesus, filho de Deus. Nada é mais prazeroso para os céus, para o Pai que está sentado e ao lado direito está o Filho, de ver nós aqui querendo viver como filho. E qual é o modelo? O modelo é o filho com F maiúsculo, o filho primogênito, o filho mais velho, o nosso irmão, Jesus. Quando eu modelo Jesus, quando eu decido viver com Ele, eu consigo ver o Pai, eu consigo sentir o Pai. Eu consigo enxergar um tempo que é diferente do cronológico. Eu consigo não mais ser dominado por esse tempo, porque já não sou eu mais quem vivo. Quando a gente chega nesse estágio, não é eu mais quem vivo, não é mais você que vive, mas Cristo vive dentro de você. O que falta você acreditar de que aonde você pisa, Jesus habita em você. O que faz? E eu perguntei muito para Deus, eu olhei para minha história de vida, e minha caminhada na fé, e eu falo com muita tranquilidade de que eu nasci de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele fez eu nascer de novo. E isso é o que Deus mais curte fazer. Porque se eu não nascer de novo, eu continuo sendo dominado pelo tempo.
pelo sol ou pelo frio. Cara, eu detestava frio, por exemplo, tá friozinho agora aqui. Eu detestava, meus dias eram tristes quando eu tinha um dia frio, sabia disso? Era controlado pelo inverno. Mas quando Jesus entra na nossa história, ele fala: ei, Bruno, além disso, eu sou muito além. Eu começo a colocar olhos, os meus olhos em vocês. Você vai olhar pra garoa e você vai conseguir enxergar outra coisa. Coisas que você não enxergaria antes. E o mais louco é que você vai ver coisas novas e você vai saber que sou eu que estou olhando por você. Isso é bom demais. Você vai sentir, você vai viver isso. Isso é viver experiência de fé. E para ir para essa conversa de Nicodemos e Jesus, Pedro finaliza falando assim: pelo contrário, Deus é paciente. Ele é paciente conosco, com vocês, comigo, com todos dessa sala, não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente porque Cristo ainda não voltou. Ponto. Vou dizer isso de novo. E até que ele volte, essa paciência dele, ela se move apenas para um lugar. Que lugar que é esse? Arrependam-se. E arrependimento é o nome desse Instagram. Cola na videira. A garoana aqui, mas vambora. Cola na videira. Esse é o arrependimento. Porque se eu não colo na videira, eu continuo enxergando o mundo do jeito que o mundo se enxerga, ou eu enxergo o mundo de acordo com o meu jeito de ser. Gente, eu falo isso também com muita tranquilidade. Eu fiz uma transição de carreira de 4 anos na força do meu braço. Até envelheci. Não... Tudo que você tem de plano aí, provavelmente até Deus já colocou aí dentro de você, mas alinhe com Ele todo dia. Deus sonda o Espírito. Deus sonda se há espaço aí dentro para Ele conversar com você, para Ele te orientar, para Ele endireitar os seus caminhos. Senão você vai estar fazendo na sua força. E vai cansar. É limitante a nossa força. Mas para Deus nada é limitante. Ele é ilimitante, não tem limites. É ou não é? E veja, anota aí no seu caderno. Então o objetivo é de que Pedro está falando pra gente aqui: beleza, Deus é paciente, eu quero acreditar nisso, e para eu acreditar nisso eu preciso me arrepender. E arrepender é colar na videira. Agora, se você for no livro de João, capítulo 3, versículo de 1 a 16, você vai ler isso depois, no momento de meditação. Anota aí. João, capítulo 3, versículo 1 a 16. João, capítulo 3, versículo 1 a 16. Uma conversa entre Jesus e um homem muito conhecido em Israel e que estava admirado pelos milagres, pelos sinais que Jesus estava fazendo. Esse homem foi até Jesus. E esse homem falou para Jesus de que ele: cara, eu acredito que você é filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais e essas maravilhas. Talvez seja você. Talvez, anota aqui, ó, faz um deparo. Eu fiz um deparo aqui no meu devocional: Nicodemos e Jesus. Eu e você vindo para cá. Eu e você vindo para cá. Para cá onde, Bruno? Ser como Jesus. Nosso modelo a ser copiado, Cristo. E Ele nos encarrega, é só a gente querer. E então, Nicodemos, ele chega para Jesus e ele fala aqui no capítulo 3 de que: olha, Jesus, eu estou encantado, eu estou maravilhado de ver o que você está fazendo em Israel. E talvez alguns que estão aqui tenham essa admiração por Jesus. Só que Deus vem falando e a gente vem compartilhando aqui com vocês de que apenas milagres, já faz uns meses que a gente vem falando isso, apenas milagres não te faz nascer de novo. E tudo que Deus mais quer de nós, você vai ver aqui, a gente já falou isso várias vezes, mas a gente vai estar aqui estamos aqui em mais um momento, é nascer de novo. Renascimento, isso não é privilégio de alguém. Isso é uma graça
para mim e para você. E se você pedir de todo o seu coração, e se você buscar de todo o seu coração, Jesus vai falar assim, ó: seja feita como a tua fé. Como ele fez com cego, com leproso, com paralítico, com pessoas endemoniadas, né? Pessoas com espírito mal sendo dominando elas. Jesus, ele sempre curava, salvava, falando: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então hoje é renascimento, nossa palavra de hoje. E no final desse devocional, no final do dia de hoje, você pode escutar a voz: nasça de novo. Jesus falando com você: nasça de novo, conforme a tua fé, conforme a tua vontade, conforme a tua escolha. Fé é uma escolha. A fé eu escolho e uso, sendo sempre beneficiado pela graça. A fé eu não tenho, porque ter não me muda. Ter não resolve. Fé eu escolho, pego por graça, uso, nasço de novo. E Nicodemos, ele estava admirado com o que Jesus estava fazendo em Israel, e ele falou isso. E aí ele estava aqui no capítulo 3, você vai ler depois, mas aqui Nicodemos, ele está falando: Jesus, os sinais e as maravilhas, é incrível o que eu estou vendo. Eu sei que você veio de Deus, mas e aí, como que isso acontece? Gente, eu acho que eu vou ter que ir aqui para dentro. Ô Bru, arruma para mim ali na sala para eu entrar, tá chovendo daqui. Ah, então. Só que nós vivemos um mundo, como a Mari disse aí, num mundo de meritocracia. E a gente tende a caminhar na fé também por mérito. Ou seja, se eu faço tudo certinho, Deus me abençoa. Se eu faço tudo erradinho, Deus me pune. Isso é um passamento de meritocracia. Ué, na empresa, se você não faz tudo certinho, se você não bate a sua meta, você é mandado embora. Se você bate a sua meta, você é promovido. Essa é a verdade. Dure o tempo que demorar, mas ou você é mandado embora ou você é promovido. E na fé a gente tende a ir dessa maneira, mas não é assim. A fé ensinada por Jesus é completamente diferente. E isso deixa o ser humano doido. Isso faz com que a nossa mente dê um nó. E ele fala: é isso mesmo, eu não quero mais que vocês pensem, que vocês vivam como o mundo vive, por padrões do mundo. Eu quero que vocês vivam como eu, Jesus falando pra gente. Ele quer mudar, deixe os padrões do mundo e viva o meu padrão. O meu padrão é perfeito, o meu padrão é de amor, o meu padrão é de graça para vocês. É isso que Deus está falando conosco. E aí, quando Nicodemos, é como você aqui, trazendo para o presente, para agora, dia 5 de março, 353 dias juntos aqui, é como se você falasse assim: nossa, Bruno, que maravilha esses devocionais, nossa, 353 dias, quantas famílias foram resgatadas, nossa, a gente reconhece hoje de que, nossa, é só Deus mesmo, a gente, nossa, que maravilha que Jesus tem feito, que bom. Só que quando Nicodemos fala isso, Jesus ele responde exatamente se você pensa isso hoje, ou se você ainda se comporta apenas pelas maravilhas de que Jesus vem fazendo. Não é isso apenas. É claro que nós amamos ver o agir de Deus, óbvio, mas isso não me faz nascer de novo. Nicodemos não nasceu de novo. Jesus ele falou: Nicodemos, o que você está vendo não é reino de Deus. Nicodemos, o que você está vendo, os sinais, os milagres, as curas, as restaurações, não é, você não está vendo o reino de Deus. E aí Nicodemos dá um nó, né? Porque Nicodemos fala assim: como assim não estou vendo? Estou vendo que você veio de Deus, você está fazendo coisas que somente Deus pode fazer. E aí Jesus ele fala: ô Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, para ver o reino de Deus. Minha irmã vai batizar domingo, gente. Estou muito feliz por isso. Se não mudar nada por conta da pandemia, minha irmã vai batizar nas águas. E Jesus está falando: para ver o reino, você precisa batizar nas águas e no Espírito. Ou seja, para nascer de novo, você batiza nas águas,
mas também seja batizado pelo Espírito Santo, a terceira parte da Trindade, infelizmente pouco falada. É ou não é? E aí, quando Jesus ele fala isso, ele fala assim, olha, quando você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. E ver o reino de Deus a sua visão agora é outra. Como eu disse pra vocês, hoje eu vejo o frio de uma outra forma. Porque, cara, de verdade, eu nasci de novo. Eu não sei como você enxerga a sua vida hoje. Você nasceu de novo ou não? Se sim, ótimo. Se não, você tem que declarar, eu quero nascer de novo. E eu falava isso pro Silas, que é o porteiro aqui do meu prédio, que é o meu pastor, que eu falo pra ele. E ele é pastor mesmo, da Assembleia de Deus, inclusive. Presta bem atenção. Eu quero nascer de novo. Isso tem que ser um desejo nosso. Isso tem que ser um mover nosso. Jesus está falando isso, não é o Bruno que está dizendo. Nicodemos, ele estava só admirado pelos milagres e pelos sinais. Só que Deus está falando falou com Nicodemos, e Deus está falando conosco aqui que, olha, se você só olhar para os sinais, se você só olhar para os milagres, você vai é limitante, você vai continuar vendo o mundo como o mundo vê. Mas quando você nasce de novo, quando você permite que eu faça você nascer em espírito e em verdade, pronto, você vai enxergar o mundo de uma outra maneira. Você vai enxergar a pandemia de uma outra maneira. Você começa a fazer parte do plano de Deus de uma outra maneira. E o que é isso na prática? Eu fiquei meditando aqui com Deus, com Jesus, e falei, Jesus, mas como que é isso na prática, né? Como que eu posso explicar isso em palavras pro pessoal aqui do devocional? Porque eu não consigo explicar em palavras, só você, Jesus. Eu consigo viver isso, mas explicar em palavras eu não consigo. Aí de cara o Espírito Santo fala pra mim assim, ô Bruno, peraí, apenas prega, apenas fala, porque eu abro os olhos, eu abro os ouvidos das pessoas, e é isso mesmo. Jesus ele fala o tempo todo isso no livro de João. O livro de João é lindo demais, o Evangelho de João. Porque Jesus ele fala, o Espírito Santo que convence o homem de que ele está num caminho que não foi o caminho que Deus projetou para ele. O Espírito Santo que abre meus ouvidos e que abre os meus olhos para eu poder aprender. O Espírito Santo é ele que consola. Ele é como um mentor de vocês aí em 2021. Ele é como um Waze, um mentor que fica falando, olha, hoje, Bruno, você vai fazer o devocional lá fora na chuvinha. Hoje, Bruno, você vai virar à direita. Hoje, Bruno, você vai abrir a boca e você vai pregar esta palavra. Hoje, Bruno, eu tenho essa palavra para você. O Espírito Santo é como um amigo que nós temos dentro de nós. E esse amigo é santo, esse amigo é Deus. Porque o Pai está no trono. E do lado do Pai está o Filho, Jesus. Mas Jesus falou, vocês não vão ficar sozinhos. Eu deixo com vocês. O Pai vai deixar por meio de mim, através da minha morte e ressurreição. Quando Cristo ressuscita no terceiro dia, ele fala assim, geração de 2021, tá feito. Eu entrego para vocês o Espírito Santo. Vocês só precisam pedir e pegar. Busquem e acharão. Batam e eu vou abrir a porta. O buscar, quando Jesus fala, bata que eu vou abrir, não é a restauração do seu casamento, não é o carro, o apartamento, o novo emprego. Isso é muito pequeno perto de Deus, isso não me transforma. E é claro que a gente pode, vocês estão entendendo isso, gente? É claro que a gente pode pedir, apartamento, cura, é claro que a gente pode pedir, nós temos que clamar, na verdade, suplicar, é claro. Mas antes disso, se eu fosse vocês, eu pediria o renascimento que somente o Espírito Santo pode nos dar, como Jesus disse para Nicodemos. Porque se você vive apenas da restauração do seu casamento, você vai cair lá na frente. Se eu vivesse apenas pela restauração do meu casamento, pelos vícios que Deus tirou da Bruna, pelos vícios que Deus tirou de mim, isso é limitante, isso não me faz nascer de novo. Eu vou continuar apenas admirando Deus, apenas abrindo a boca falando que tenho fé e apenas e sempre sendo dominado pela visão humana, que é uma visão do quê? De angústia, de ansiedade, de preocupação. Uma visão humana de falta de esperança, uma visão humana de muito julgamento. Isso, aí você vai falar assim, não, Bruno, então quer dizer que eu nunca mais vou ficar ansioso? É claro que você vai, só que isso vai vir, vai bater e vai sair. Porque você nasceu de novo e aquele que habita em você faz assim, ó.
Então você tem que se avaliar agora. Nesse momento você pode fazer uma avaliação. Cara, a ansiedade continua me dominando? As preocupações continuam me dominando? Ou seja, eu passo dias, 1, 2, 3 dias. Cara, eu vejo hoje, gente, como um dia inteiro só de preocupação, como algo que ainda me domina. Eu não nasci de novo. Quando você nasce de novo, na hora que vem a preocupação, a ansiedade, você vai pro seu carro e ora. Você vai pro seu quarto e ora. Por quê? Porque você sabe quem é que vai soprar e vai resolver essa parada. Ou seja, você não vai lutar contra a ansiedade. Você não vai ficar murmurando com as pessoas sobre a ansiedade, sobre a preocupação, ou por qualquer problema humano. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão aqui comigo? Pelo amor de Deus. Deus quer hoje, dia 5 de março, nós vamos entrar em lockdown. Ele quer fazer você nascer de novo, em espírito. O batismo, ai Bruno, eu tenho que batizar? Ué, Jesus, eu não sei se você tem, que isso é para dizer que você tem. Eu sei que Jesus orienta a batizar. Então, se Jesus é Jesus, se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, eu vou fazer o que Ele está falando para fazer. A minha irmã vai batizar domingo. Mas só o batismo nas águas também não resolve. O que resolve é as duas coisas, mas a segunda é o que concretiza, é nasceu de novo. É o verdadeiro checked. Agora você já pode lançar o checked agora, já crendo de que você vai nascer de novo. Isso é fé. Isso é o primeiro passo. Eu falava pro Silas isso, eu lembro disso. Eu falava, Silas, eu quero nascer de novo. E ele falava, você vai. Tá chegando a sua hora, se já tá queimando no seu coração essa vontade, é porque o Espírito que já tá aí dentro de você, já tá com o terreno preparado, com a cama preparadinha para você deitar e boiar, e respira e boia, filho. É ou não é? Então, na hora que eu tava meditando com Jesus, falando com ele, ele falou assim, então Bruno, o passo é o seguinte, linkando com o que a gente leu, que a carta de Pedro, né? Pedro falou, gente, Deus é paciente. Deus não quer que vocês morram. Deus quer que vocês se arrependam. Por quê? Porque quando eu me arrependo, significa o quê? Eu colo na videira. Quando eu colo na videira, vai chegar um tempo que eu vou nascer de novo. E quando eu nasço de novo, eu consigo enxergar o reino de Deus de uma forma que eu não consegui enxergar antes. Nicodemos enxergava o reino, que não era o reino, ele enxergava Jesus apenas com admiração dos milagres e Jesus é lindo, Jesus é fofo, Jesus é Jesus top. Tá bom, ele é tudo isso, mas ele fez você nascer de novo? Você já nasceu de novo? Essa é a pergunta. Porque o que adianta eu falar aqui das maravilhas de Jesus apenas se eu não nasci de novo? Não adianta nada. Eu vou passar a vida toda apenas admirando ele, limitado, apenas no raso da fé. Mas quando ele fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo em espírito, pronto, você vem para as profundezas. E você já não enxerga mais o mundo lá como você enxergava no raso. Você vai enxergar o mundo lá no oceano, lá aqui nas profundezas. E isso é outra coisa. Por exemplo, se alguém faz uma injustiça contra você, você não retribui essa injustiça. Você age como Jesus. Nascer de novo é você agir, pensar, falar e se comportar como Jesus. Jesus é ansioso? Não, então eu não sou ansioso. Bruno, mas a carne, a gente é carne também, vai vir ansiedade, ok, ela não vai demorar muito tempo, é menos de um dia, é minutos, é horas, no máximo. Só que isso precisa ser testado por você. Eu testo e valido aqui. Agora e aí? Testa e valida ou fica só nas palavras de admiração do Bruno? De palavras bonitas que o Bruno tá soltando aqui. Na hora que você tá no fervo, na hora que você tá assim sendo queimado aí, na hora que você tá passando pelo deserto, você tem que ir pro quarto e conversar com Jesus e falar, sua palavra diz que eu não sou ansioso e eu quero que essa ansiedade saia agora, em nome de Jesus, é no seu nome. E se não sair, Bruno? Se não sair, ele vai colocar uma paz dentro de você. Você vai passar pela ansiedade, ele vai te dar uma sabedoria, ele vai te colocar algo que vai te sustentar nessa ansiedade, que vai te sustentar nessa preocupação. Mas na verdade, ansiedade e preocupação são dois exemplos que não pertencem ao reino. O que tem às vezes é alguns desafios. Por exemplo, alguém falou aí, a Thaís, né, falou do filho dela. O que tem às vezes foi um ex-vício meu, o último vício na verdade, que era a pornografia, era um espinho que eu tinha que eu vivia com aquilo para me ensinar, sabe?
Se ele venceu, eu venço. A palavra de fé é... Lá que eu escreveu, se ele venceu, eu vencerei também. Não, se ele venceu, eu venço. Por quê? Não sou eu que venço, é ele. Só que isso só acontece na prática, isso só acontece além das palavras, se eu e você nascer de novo. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero nascer de novo. Quem quer nascer de novo? Escreve aí. Eu quero nascer de novo. Quem já nasceu, eu falei, eu já nasci de novo. Eu já estou aqui dando estrela, Bruno. Eu já nasci de novo. Eu consigo ver aquilo que você está vendo. E isso não é mérito de ninguém, isso é graça disponível para toda a geração de 2021. Se você fala que você não merece isso, você tem um bloqueio emocional, você tem uma tristeza, você tem uma ferida emocional. Talvez até com o seu próprio pai. Por isso que você não consegue ir até o Pai que está nos céus. Então você precisa resolver. Se ele venceu, eu sou vencedora também. Quem quer nascer de novo? Eu quero nascer de novo. Esse é o primeiro passo. Eu demorei 3 anos. 2. Acho que 2. 2 anos e alguma coisa, sei lá. Pedro demorou 3 anos e meio para nascer de novo, lembra? Para Pedro escrever essa carta e falar assim, amados, Pedro nasceu de novo. Pedro era inculto e iletrado. Quando ele abriu a boca após o batismo do Espírito Santo, 3.000 pessoas colaram na videira. Quando Pedro curou um coxo, não foi Pedro que curou, foi aquele que habitava em Pedro. Quando Pedro curou uma mulher, não foi Pedro que curou, mas aquele que habitava na mulher, em Pedro. Então, quando a gente nasce de novo, o caminho para nascer de novo, o primeiro é fé se aprende. Como que eu vou me arrepender? Que é colar na videira? Porque arrependimento não é o que te ensinaram. Arrependimento está no dicionário, é mudança de rota. Eu sei que alguns já escutaram 1 milhão de vezes, mas é sempre bom a gente repetir porque tem gente nova aqui. E a gente se relembrar disso. Arrependimento é uma mudança de rota. Eu deixo de seguir a rota do que eu quero seguir e eu sigo a rota de que Cristo quer que eu siga. E isso, gente, às vezes a gente não quer. Porque a rota que eu tinha definido pra mim era boa. A rota que eu tinha pra mim era boa, gente. A rota dos vícios é boa. A gente tem prejuízo depois, mas tem muita coisa que a gente não quer largar. É isso que Jesus está falando. Quem quer me seguir, então larga a sua vida e siga-me. Ou seja, diga não pra você mesmo. Ou seja, abra mão. Só que muita gente, eu já escutei isso. Bruno, sabe o que um dia eu escutei? Vou terminar agora. Sabe um dia que eu escutei? Eu escutei assim, Bruno. Desse jeito, a criança tava falando, né? Eu era um macho, homem, adulto, executivo, inclusive. Aí sai a criança, né? Que é normal acontecer isso com a gente. Aí sai a criança, se eu já sei, né? Se eu tiver aqui, eu vou ter que abrir mão de umas coisinhas que eu tenho. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisinhas, né? Vai. Você tá disposta a abrir mão de algumas coisas que você já sabe o que é que você tem que abrir ou não? A Andréa Vargas falou isso pra mim, nas entrelinhas. Você quer abrir mão da pornografia, Bruno? Para de lutar contra a pornografia e cola na videira. De todo o seu coração. Vai doer, porque sua carne vai sentir falta da pornografia. A sua carne vai sentir falta da prostituição. A sua carne vai sentir falta de controle. A sua carne vai sentir falta, sei lá do que é que você está alimentando a sua carne que te domina até hoje. Até hoje, mas você vai nascer de novo hoje, em nome de Jesus, velho. Pessoas irão nascer de novo hoje. Esse é meu clamor, essa é a minha súplica, Pai. Senão não faz sentido eu estar aqui. E o meu pedido é que seja 100%, mas vai ser feito conforme o Pai quer. Você está disposta a abrir mão de algumas coisinhas? Olha, quando eu bebia, eu já ficava bêbado antes de beber. Eu já ficava bêbado antes. Eu já falava antes, eu vou beber para esquecer. Perdido na vida. E era gostoso tomar um vinho, uma cerveja, misturar tudo. Às vezes metia uísque. Era gostoso isso daí. Mas depois sempre vinha a culpa. Mas Deus conhece o coração de cada um. Jesus ele falou que as prostitutas, os publicanos, eles iriam ver o reino primeiro do que aqueles que conheciam a Bíblia. Por quê? Porque Jesus vê um coração. Então muitas pessoas se prostituem, por exemplo, mulheres
homens se prostituem, mas na verdade não queria se prostituir. Sabe por quê? Porque não queria, porque sabe o que não é bom aquilo, sabe o quanto que é denso aquilo, é realmente pesado. Mas é necessário, às vezes, para trazer uma comida para dentro da própria casa, que ela tem filho, o cara tem filho, sei lá. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração do ser humano. E é ali que ele vê a verdade. E se você estiver fazendo coisas destrambelhadas, mas ele vê verdade no seu coração, ele te alcança e te puxa para cá. E você vai dizer não para essas coisas no momento certo. Mas você pode dizer não hoje já. Hoje. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Alguém se arrisca aqui? Alguém é corajoso aqui para dizer o que é que você vai abrir mão hoje? Você vai dizer não para quê hoje? O que você decide hoje, a partir de hoje, dizer não, abrir mão? Às vezes você vai dizer não assim, toda vez eu tenho que me posicionar, toda vez, Bruno, eu tenho que afirmar alguma coisa, toda vez eu tenho que me justificar. Eu decido não me justificar mais, porque a verdade é a verdade. Eu não vou ficar me defendendo, me justificando de nada da minha vida. Eu simplesmente vou ser. Isso é dizer não. Às vezes, a própria Bíblia diz, né? O sábio é aquele que mais escuta, né? Isso é um aprendizado para todos nós, eu creio. Você vai abrir mão do que hoje? Fala para mim. Para Jesus, declara aqui, escreve aí. Você vai abrir mão do que hoje? Jesus está falando, gente, primeiro você conhece. Primeiro você me conhece. Nicodemos conhecia Jesus, mas ele era limitante. Ele era limitante ali. Ele não conseguia enxergar o reino. Ele ainda era dominado pelo mundo. E aí ele poderia decidir colar na videira, que é se arrepender. E na caminhada da fé, colado na videira, não é longe, é colado da videira. A videira vai fazer assim, renasceu. A Juju renasceu, a Irilândia renasceu, a Sabrine renasceu, a Donegatti renasceu. Uma nova mulher, um novo homem. Você tem que ver esse fruto na sua vida, você tem que ver esse resultado na sua vida. Todos nós merecemos, precisamos e temos que ver isso. Porque senão eu continuo sendo dominado pelas preocupações, pelas ansiedades, pelas necessidades da carne. Vocês entendem isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando você nasce de novo, eu anotei essa frase, eu vou até postar aqui no Instagram. Se você puder entrar nesse Instagram e colocar o seu aprendizado no devocional, vai fazer com que outras pessoas despertem a curiosidade para colar aqui na videira no devocional. Então eu vou subir uma frase. Se você não quiser escrever no comentário hoje, agora, escreve à noite, tá? Vamos orar agora, mas escreve à noite, em algum momento. Não deixa de escrever não, porque quanto mais você escrever ali, mais pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, eu quero viver a mesma coisa que o Naka viveu. Eu quero viver a mesma coisa que a Jussara tá vivendo. Eu quero viver a mesma coisa pra Donegatti, entendeu? Digo não aos prazeres mundanos. Isso, aí no seu papel, você não precisa dizer aqui, Doni, mas você escreve aí, qual é o prazer que você tá dizendo não? Eu queria dizer não, na época, para pornografia, que me dominava. Às vezes é por comida em excesso, às vezes é por bebida de embriaguez, né? Então cada um sabe aqui. Abro mão da necessidade de ter o controle em tudo na minha vida. E isso... Decido me livrar dos medos, ansiedades e culpas, inseguranças. Isso, garotinha. Digo não ao medo. Isso, garotinha. Digo não à mágoa. Isso. E sabe o que é o mais louco, gente, do evangelho? É de que você vai passar na sua cabeça, se é que já não passou. Cara, mas digo não à mágoa. Vem comigo se não é assim. Digo não à mágoa. Mas eu não estou fazendo nada para me livrar da mágoa. Eu não estou fazendo nenhum curso para me livrar da mágoa. Eu não estou conversando com ninguém para me livrar da mágoa. Eu não estou falando com a mágoa. Eu não estou fazendo nada para me livrar dessa mágoa. Eu não estou fazendo nada para me livrar do medo. Isso, você não faz nada. Quem faz tudo é o Cristo. Você só cola na videira. Isso é o arrependimento. Foi isso que eu aprendi com Jesus, velho. E isso fez eu nascer de novo. Eu acredito nisso 100%. Além de eu acreditar porque eu vivi, está escrito. Nicodemos, Bruno e todos vocês. É necessário nascer de novo. E quando você nasce de novo, você vence o mal com o bem. Você não desune, você une. Você não desintegra, você integra. Você não se vinga das pessoas, você se reconcilia com as pessoas. Você perdoa. Você faz de uma forma natural. Vai sair natural de você, porque já não é mais você que vive, mas Cristo que vive.
Então a gente vai ter esses comportamentos. Sai do processo, moça. Que processo? É isso aí, Doni. Processo o quê, velho? Processo já ainda... Jesus está falando todo dia aqui com a gente, nos últimos dias. O processo já foi. Eu quero só caminhar com vocês. É como uma maratona. Nós vamos caminhar até a linha de chegada. É no quilômetro 42. Eu fiz uma vez. É no quilômetro 42 que nós vamos caminhar junto aqui. Em família. Em um só corpo. E Cristo cabeça. Ele está caminhando com a gente. E a relação que você tem com Jesus a partir de agora é como que é? Ele mesmo diz. É como um noivo e uma noiva. Ele é o noivo e nós somos a noiva. A relação é, eu quero conhecer mais de você, Jesus. E Jesus fala, eu quero mostrar para vocês o quanto eu conheço vocês. Porque ele já nos conhece. Ele lembra, ele está acima do tempo. Ele vive num tempo kairos, ele é o dono do tempo. Ele construiu o tempo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Nele foi criado tudo. Quem é Jesus, Bruno? É tudo. Ele é tudo. E não há nada fora do tudo, ele é tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Tava sem musiquinha aqui porque tava chovendo aqui agora, tá? Hoje a gente começa um período de lockdown mais uma vez. Não se esqueça que Deus sustentou você e sua casa lá atrás. Vai sustentar de novo. Eu oro em nome de Jesus para que nenhuma praga atinja a sua casa. Bruno, mas atingiu a minha casa. Tudo bem. Deus quer ensinar, Deus quer falar. O próprio Deus fala nisso. Eu não dou nenhum sofrimento maior do que o ser humano pode carregar. E se ele decidir, através desse sofrimento, eu vou colocar uma luz tão grande, mas tão grande ali, que outras pessoas serão alcançadas por esse testemunho, por esse resultado. Então, se a sua casa está caída em alguma área da sua vida, ou se você acha que vai cair em tempo de pandemia, tudo bem. Beleza, só que é o seguinte, se você decidir nascer de novo, e se você buscar apenas isso, e é apenas isso que nós temos que buscar, nascer de novo. E para eu nascer eu preciso estudar, conhecer quem Cristo é. E isso faz com que eu esteja colado nele, e eu só busco isso. E quando você busca isso, você já tem tudo. E aí quando você passa pelo perrengue, você sabe que Deus vai colocar luz onde tem escuridão, porque ele fez assim o universo, ele fez assim o ser humano. Quando Deus criou o universo, está aqui, gente. É só você ler aqui e se colocar, fazer o depara. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Vocês do devocional, a terra, você pode se sentir sem forma e vazio. Mas você pode até haver trevas aí dentro de você, depressão, preocupação, qualquer coisa que tiver aí de treva, de escuridão, que isso é escuro, isso não é vida, isso é escuridão. Deus está falando, o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre você e sobre a sua casa, Bruno. E chega nesse exato momento, haja luz. Ô Jesus, o meu pedido é exatamente esse, para cada um aqui, que ainda se sente sem forma e vazio. É simples, é simples. Para cada um que está aqui se sentindo ainda sem forma e vazio, para cada pessoa que reconhece, e precisa reconhecer primeiro, de que existe trevas dentro, ou seja, que existe confusão, que existe picuinha, mimimi, confusão, fofoca, vitimização. Cara, eu não consigo mais viver do meu jeito, Bruno. É isso aí. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus está movendo, porque Ele te trouxe aqui nesse devocional. Você não entrou aqui por hábito, porque tem muita gente aqui que está junto desde março com a gente. Mas você não está entrando aqui por hábito mais, você está entrando aqui porque você sabe que todas as vezes que você entra aqui é Deus te chamando. Deus me chama até aqui também, nós estamos aqui para aprender com Ele. Ele quem, Bruno? Jesus, nosso Nazareno. E o Espírito de Deus está se movendo aqui. Eu oro em nome de Jesus, porque agora, Jesus, pela fé que eu tenho em você, agora, Jesus, pela fé que eu tenho em você, pessoas vão nascer de novo no dia de hoje, e elas irão compartilhar com a gente, e a gente vai ver mais uma vez você fazendo, porque esse é o seu job. Haja luz. Haja luz. Haja luz agora. No seu coração, na sua mente, na sua família, no seu trabalho, no seu prédio, para os seus vizinhos, para a sua casa, na sua rua. Haja luz. Em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito. Porque é Ele mesmo que coloca esse haja luz aí dentro. O Espírito de Cristo. E é só Ele, por Ele. Não tem guia, não tem intermediário.
não tem intercessores, não tem nada que me impeça de falar com Deus, não tem nada que te impeça de falar com Jesus. O canal tá aberto. Ele abriu esse canal há 2000 anos, tá aberto o canal, é só você entrar. Agora você continua indo pro canal 10, pro canal 8, pro canal 9, esses canais daí que você vai e tudo bem, e você vai. Mas existe um canal que você vai falar, daqui eu não saio porque eu nasci de novo, e se eu nasço de novo eu não consigo mais para nenhum outro canal. Esse é o canal. Gente, que Deus abençoe você e sua casa. Bruna mandou um beijo para vocês. A gente subiu hoje às 7h07 da manhã o 6º episódio, acho que é o 6º episódio do podcast Cola na Videira. Se você ainda não segue a gente lá, o link tá na bio, podcast Cola na Videira. Se você puder compartilhar com as pessoas, a mensagem que a gente subiu hoje foi uma mensagem chamada assim, Alegria na Batalha, no qual nós vivemos muito essa palavra essa semana, é ou não é? Quem estava aqui nos devocionais. E o título da mensagem hoje do podcast é Alegria na Batalha. O podcast se chama Cola na Videira. Se você entrar no Spotify e digitar Cola na Videira, você vai achar. Se você quiser entrar no link que está na bio, nessa página principal, você vai ver lá, podcast Cola na Videira. Lá dentro você vai ver a mensagem que subiu hoje. Alegria na Batalha, uma mensagem que vai te sustentar, te alimentar e fazer você nascer de novo para viver em tempos de pandemia, em tempos de lockdown. Então, essa é a geração que vai ficar 14 dias em casa, mas vai viver a paz que excede qualquer entendimento. Você vai viver 14 dias na sua casa e as brigas com o seu marido não vai dominar mais, porque Cristo habita aí dentro. E se Cristo habita aí dentro, não tem confusão, não tem desunião, tem integração, e é isso que você vai lutar, é isso que você vai buscar, porque já está pronto para você, só precisa buscar. É em tempo de lockdown, pega a oportunidade disso. Eu sei que tem muita consequência ruim do lockdown, por exemplo, economia, fome, trabalho. Eu tô passando um perrengue já faz um tempo, meu irmão. Era muito mais fácil eu voltar de onde Deus me tirou, mas não é isso que Ele quer. Então, use esse tempo de lockdown para você enxergar no olhar de Cristo qual é a oportunidade que tem para mim, para minha família, para o meu vizinho, para a galera aqui no Instagram que me segue. Deixa Deus te usar em tempo de lockdown, porque agora é a hora que Ele mostra quem Ele é. É nesse momento de doideira, é nesse momento que pessoas vão olhar para você e vai falar assim, nossa, mas ela não tá mais ansiosa, o que aconteceu? Entrou uma ligação aqui. Nossa, mas ela não tá mais largada no sofá, parece que ela mudou alguma coisa dentro dela. Então as pessoas vão enxergar Jesus em você. Você nasceu de novo. Nasça de novo, busque isso, não na sua força. Ele faz, você só precisa pedir. Bata que Ele abre. Ele é um Deus que cumpre a promessa. E ó, como Pedrinho escreveu, Ele nunca tá atrasado. Que você pode inclusive falar assim, não, mas eu já tô aqui há 300 dias e eu não nasci de novo ainda. Deus não está atrasado em fazer você nascer de novo. Talvez você não pediu ainda de todo o seu coração. O que eu sei é, Ele cumpre as promessas, e a promessa básica para que a gente possa ter essa necessidade básica resolvida é nascer de novo. Podcast Cola na Videira tá lá. Compartilha no seu zap, se você puder, tá bom? E eu vou subir agora um post, se essa mensagem que a gente está levando aqui para vocês é relevante, né? Se faz sentido para vocês, me ajuda, tô pedindo ajuda, tá? Me ajuda a comentar no post que eu vou subir. Não precisa comentar agora, pode comentar depois, mas se você deixar para depois, talvez você esqueça. Que é muita doideira no nosso dia, né? Não é treta atrás de treta, quebradeira total. Então, comenta lá, porque se você comenta, pessoas escutando da boca de vocês e não da minha boca. E quando a pessoa vê você comentando um aprendizado do devocional no post, é só você entrar no post e colocar seu aprendizado lá. As pessoas vão ver Jesus em você e as pessoas vão falar assim, cara, já não é mais só da boca do Bruno, é da boca da Jussara, da Irilândia, é da Sol, é do Arthur, é do Rafa Rocha, é desse monte de gente. Eu quero também colar nisso daí. E aí pronto, ela é alcançada por Deus através de vocês. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Se você entrou depois, assiste lá no YouTube, vai subir agora no YouTube, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e não esqueça o Espírito Santo usando a Jaque Flores no início desse devocional. Em um dia, Ele pode nos transformar em 1000 coisas. Um dia para nós um dia para nós é 1000 anos para Deus. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Ou seja, Ele está acima e Ele faz o arregaço, mesmo ainda em tempo de pandemia, de lockdown. Busque e acharão. É só isso. E isso é tudo.
Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? Festa e aprende, vamos junto.